Vamos abrir as nossas Bíblias, então, em Efésios, no capítulo 5, e vamos ler a partir do versículo 9. Capítulo 5, vamos ler os versículos 9 e 10. Descobrindo o que é agradável ao Senhor. Capítulo 5 do livro de Efésios. Quem encontrou? Diga amém. Tem muita gente que não encontrou ainda. Inclusive eu encontrei. Vou achar o versículo agora, os versículos. Versículo 9. Vamos ficar de pé em reverência à palavra, assim, numa atitude de reverência à palavra de Deus. Você vai ficar de pé agora porque você está lendo a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Em respeito à Bíblia. Amém. Obrigado por estar de pé, concordando comigo em respeito à Bíblia. Vamos ler a partir do versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz, luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Amém? Diga agradável ao Senhor. Vamos orar para Deus fazer algo sobrenatural nessa noite. Aleluia. Feche seus olhos. Incluam aqueles que oram, aqueles que querem orar também, aqueles que estão em reverência e respeito. Aos demais que tem aqui nessa noite, fique tranquilo, só não atrapalhe. Mas você é bem-vindo no nosso meio. Queremos a tua ajuda, Senhor, nesta noite. Diz respeito à salvação, diz respeito a relacionamento contigo. Diz respeito, Senhor, à proposta da palavra nesta noite, a ser agradável a ti. Que o Senhor, no nome de Jesus, fale aos nossos corações, abra o nosso entendimento. Por misericórdia e graça, com o perdão dos nossos pecados, que o teu Santo Espírito age de maneira tremenda nessa noite, desentupindo os ouvidos, abrindo os olhos, tirando as escamas, e a tua glória, Senhor, com o poder da palavra, seja manifesta neste lugar. Que nós saiamos daqui dizendo: Deus falou com a gente, Deus falou com a gente. Faça isso conosco para a glória do teu nome. Concorda comigo? Diz amém. Outro amém. E amém para fechar. 3 amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Obrigado. Algumas considerações, mas eu quero ficar no texto. Volto já para ele. Eu vou sair o mínimo possível de Efésios, que é um livro que eu tenho bastante respeito por ele. A ideia é como ser agradável a Deus. Deixa eu improvisar um pouquinho aqui. Algumas pessoas nem tentam ser agradável a Deus, porque elas dizem impossível. Outras fazem a oração ou fazem até comentários já derrotados. Tipo, Senhor, eu sou mesmo assim, mas o Senhor me aceita assim, acabado, desgraçado, estrupiado, infeliz, derrotado. Eu sou um pecador e não há mais escapatória, mas que a miséria fica só nisso. E não tem uma esperança que pode melhorar, e nem tem compromisso às vezes. E às vezes nem acredita que pode ter um compromisso maior. É uma tristeza. Não sei se você é assim. Se você é assim, diga glória a Deus. Essa igreja está esperta, viu? Não adianta mais para trazer pegadinha para essa igreja, não. Não é? Mas tem um grupo, e eu acredito que é a maioria dos que estão aqui hoje, que tem intenção em agradar a Deus, que sabe que pode agradar a Deus, porque conheceram Jesus como Senhor, como Salvador. E o Espírito de Deus nos impulsiona a isso. Alguns talvez estejam desanimados, mas não diz essa derrota, né? Não dá mais não, isso é coisa para pessoas especiais, algo assim, uns super-homens ou uns super-mulheres. Eu sou normal. Os apóstolos eram normais. A ação do Espírito Santo na vida deles que deixou-os extraordinários, que tornou-os extraordinários. Só uma pré-introdução. Deixa comigo.
É necessário a ação soberana de Deus para conhecer o poder da vitória de Jesus. Você quer agradar a Deus? Conheça pelo Espírito o poder da vitória de Jesus. Lá em Efésios 1,17 ele diz assim: Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, ou seja, de Deus. Vou repetir: Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria. Vamos repetir, né? A gente para fixar. Espírito de sabedoria, diga. E de revelação. Eu preciso desse espírito de sabedoria que vem do Espírito Santo para compreender, ter um conhecimento pleno acerca de Jesus, acerca da obra da cruz. Eu já sou salvo. Sim, sou salvo. Porque a palavra de Deus garante que eu sou salvo. Porque eu tive um encontro com a pessoa de Jesus Cristo e foi um encontro irreversível. Foi um encontro profundo, preciso. Foi um encontro definitivo para a salvação. Quem teve esse encontro? Axilas abertas assim, ó, exposta. Diga assim: eu tive, no nome de Jesus. Fechou. Agora o processo posterior a essa experiência é como assim? E agora? Que direito eu tenho? Preste atenção. E por que essa graça maravilhosa tomou conta da minha vida? Aonde é que eu estou em Cristo? E o universo visível. O senhor ali falou que tem mais de um universo. Há uma possibilidade de ter vários universos. Não sei. Isso é o pessoal da astronomia que fala sobre isso. E o mundo que dizem que é maior ainda, que é o mundo invisível, que é o mundo espiritual, que diz que é mais espetacular ainda. Quando a gente vê assim, naqueles documentários falando sobre as galáxias, a gente vê coisas belíssimas, né? Se você olhar para o céu sem a interferência dessa luz artificial, sem nuvem, é fantástico. Diz que é muito mais fantástico ainda, muito espiritual. E eu em Cristo, como é que funciona isso? Porque a palavra diz que nós somos co-herdeiros com Jesus. Você crê nisso? Co-herdeiros com Jesus. E nós vamos herdar o quê? O mundo criado, o mundo espiritual e esse mundo tangível que a gente vê nessa perspectiva da gente, esse mundo do Senhor. Nós herdaremos tudo isso em Cristo. A palavra diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas a palavra diz que nós temos também limitações ainda. Ainda não é pleno, ainda não é perfeito. Mas virá o dia do arrebatamento, virá o dia da ressurreição. E nós vamos ser plenos, perfeitos, e nós vamos ter uma característica chamada impecabilidade. O que é impecabilidade? Nós não vamos ter a mínima capacidade, parece que estou invertendo a coisa, de pecar. Não, o pecado, vou popularizar a coisa, deixar a coisa mais reduzida aqui. O pecado não vai fazer nem mais cosquinha em nós. Nós vamos ter a característica de Cristo, que diz que, ou seja, Jesus hoje não é mais tentado, é como se fosse um selo. Perfeição tomou conta. Nós vamos ter uma natureza totalmente perfeita. Quem crê nisso? Diga glória a Deus. É assim que é. Porém, isso é fato e é dito que é promessa. Mas nós podemos ter muitas informações e muitas revelações ainda aqui na terra, apesar da nossa estrutura ainda defeituosa, que não está glorificada ainda. Apesar de termos Jesus como Senhor, de termos nascido de novo, do Espírito de Deus estar habitando na gente. Amém. Ainda temos uma natureza pecaminosa ainda decaída. E é uma coisa tão ainda, digamos, frágil, é tão ainda, parece que ainda não é pleno, que a gente pode ficar na carne. Eu acho que esse é o ponto que eu quero colocar. A gente pode parecer que a gente é pior, às vezes até, do que as pessoas que não passaram por essa graça do novo nascimento. Quando a gente está dando lugar ao diabo. O Efésios 4 diz: não deixe lugar ao diabo. Literalmente, né? Quando a gente está na carne, não está alimentando as coisas espirituais. Mas Paulo fala para a igreja, o ponto é esse. Paulo está falando para uma igreja que é como eu e você, que é como esse grupo aqui, incluindo até os visitantes que estão ainda sondando. Um grupo assim, parecido com o nosso. É uma igreja que, se tiver revelação, que se tiver compreensão pelo Espírito, glória a Deus, ela vai se posicionar como
soldados de Cristo, como missionários de Cristo, como agentes propagadores do amor de Cristo. Eu estou sendo claro? Diga que eu estou sendo claro, diga amém. Mas só que nós precisamos do Espírito Santo. Tem muitas, deixa eu fluir aqui. Tem muita limitação na sua vida porque você ainda não se deu conta, ou não levou a sério, ou não crê. Que você pode ser muito melhor no poder do Espírito Santo, que você pode compreender muito mais no poder do Espírito Santo, que você pode ter muito mais autoridade no poder do Espírito Santo, tanto para demônios como para pessoas. No poder do Espírito Santo, você não se deu conta disso ainda. Mas o Espírito de Deus quer trazer essa revelação. Aí você vai ser agradável a Deus. Você ser agradável a Deus? Diga, eu quero. Pergunta a pessoa do lado que ela está bem voando aí. Eu quero ser agradável a Deus. Pergunta. Eu quero ser agradável a Deus. Aí ele diz o que? No 1,17. A gente lê, eu cito muito esse texto aqui. Eu fico ansioso para que você entenda esse texto. Qual é o contexto que Jesus está falando? O apóstolo Paulo está falando. Paulo está falando num contexto para se compreender o poder da obra da cruz em Jesus. E entender, ele passa uma informação clara e direta. Olha, Jesus morreu na cruz, Jesus nasceu pobre. Eu estou dizendo, o que está subentendido. Jesus se tornou carne, a semelhança de carne pecaminosa como a gente, a mesma estrutura, só que não pecou e nem nasceu em pecado. Aleluia por isso. Jesus passou por um processo de cruz, de humilhação, não porque não tivesse poder para sair daquilo, mas porque ele estava em obediência ao Pai para um processo de morte vicária, substitutiva, redentora, remissiva. Em outras palavras, ele pagou pelo pecado que era para você pagar, eu pagar, nós pagamos. Ele pagou, acabou-se, ele pagou, acabou-se, pagou. E foi pelo seu pecado. Diga, foi pelo meu pecado. Ponto. Não se relativiza isso. Não se distancia-se disso. Morreu por mim, aí morreu por todos nós, aí você sai. Morreu por todos nós e ele não está nem vivendo. Morreu por você. E morreu morte de cruz, e morte de cruz é terrível. Quem assistiu a Paixão de Cristo Mel Gibson é mais ou menos aquilo. Mas os especialistas dizem que é pior do que aquilo. E aquele filme foi chocante para mim. Então eu tive condição de assistir. No momento que por exemplo, pegava a mão dele puxando com uma corda. E o instinto de sobrevivência fazia com que ele encolhesse as mãos por conta da dor. E pegaram a mão e puxaram, ele não teve condição de segurar, mas não era algo, porque na minha percepção não era algo de resistência, era algo do instinto de sobrevivência e do instinto que a gente faz restrear a dor. E puxaram e coisou lá, e a coisa esticou, aí o cravo entrou. Né? E eu achei complicado aquilo, né? Aí vem na mente e é terrível, mas ele é inocente, não merecia. É porque ele estava no meu lugar. E tem impacto do reino do Espírito. Esse é o ponto. Eu aceitei. Abra sua mente, escuta essa palavra, no nome de Jesus. Eu aceitei, e foi uma ação direta de Jesus na minha vida, e eu entendi a palavra, e eu vi a iluminação do Senhor, que tinha que aceitar, e eu senti a presença do Senhor, e eu disse, eu quero você, Jesus. Eu quero o Senhor, Jesus. Eu quero a salvação vinda de ti, Jesus. E todo o impacto, e todos os benefícios, e todas as curas, e todas as libertações, e a presença do Espírito Santo é própria para aquele que de fato aceitou Jesus como Salvador e Senhor, porque conheceu o poder da palavra. E ele nos levou para uma dimensão espiritual de sermos filhos do Criador de todo o universo. É a palavra de Deus, é filho do Criador de todo o universo. O apóstolo Paulo diz que ele criou todas as coisas. João, no Evangelho de João, capítulo 1. Só que a gente continua com a mente limitada. Esse é o ponto, eu vou voltando para ele de novo. Aí Paulo olha para aquela igreja, como olha para nós e diz assim: ei, espírito de revelação, de iluminação,
para que essa igreja vibre, para que essa igreja comprometa-se, para que essa igreja saiba que tem autoridade. O Pai está, Jesus subiu, aí volta, né? Morreu, aí quando ressuscitou, já ressuscitou diferente. Não tinha mais marca de sangue, não tinha mais o fedor do suor misturado com sangue e com poeira, não tinha mais evidências evidências das paradas que ele levou, não tinha mais, não havia mais poder de ferida, de treva, não havia mais, tinha cicatriz. Ele fala para Tomé, quando Tomé não estava, e todo mundo viu, menos Tomé, e Tomé disse, só creio vendo. Aí Tomé, ele chegou e disse, olha aqui Tomé. Aí Tomé disse, só vendo, Senhor, toca aqui em mim para tu saber que além de eu estar visível, eu também posso ser tocado, eu sou tangível. Aí Tomé tocou, ele fala, meus cravos, Tomé. Aí Tomé tocou, aí Tomé se prostrou, e se rendeu, e disse, Deus meu, e rendeu. O Evangelho funciona assim. E se a gente não está nessa, a gente é mais uma igrejinha de meia tigela. E eu vou sair daqui, um dia que se eu sair daqui, se eu não morrer aqui, fracassado, arrasado. Eu não consegui comunicar. Eu não consegui ser agente de comunicação desse evangelho que entranha na gente, e que transforma a gente, e que liberta a gente, e que aleluia a gente. Aí ele apareceu com glória. Aí Paulo diz, e ele subiu para os céus, e ele está à direita do Pai. Você está com o trono do Criador. Está lá, é homem, é Deus, é homem, mas tem um coração que mata. E diz Paulo, é isso que ele diz, olha, tem que ser iluminado, vocês têm que ter essa iluminação. Ele diz Paulo que ele governa, através da igreja. Antes disso, ele está acima de todo o principado, potestade, poder, domínio. Aí vai as esferas, os demônios e de tigela que perturbam a sua casa. Ora, demônios e de tigela que perturbam a sua casa. Você é espetacular, eu sou espetacular em Cristo. E ele diz assim: olha, e ele é cabeça, e ele governa através da igreja. Quem é da igreja? De Cristo. Quem é da igreja de Cristo? Aquele que nasceu de novo, que tem vínculo com Cristo, que tem uma estrutura dentro de si, dizendo: eu sou filho de Deus, porque o Espírito de Deus confirma que eu sou filho de Deus, e Jesus é o causador disso. Ele morreu por mim. Quem é filho de Deus aqui? Axilas levantadas assim. Diga que é. Eu sou. Diga seu nome. Eu sou. Eu, Pedro, sou. É assim que é. O resto é conversa fiada. O resto é balela. O resto é conversa para boi dormir. Ele morreu, derramou seu sangue e transforma vidas. E ele vive. Aí Paulo vai, ele tem outra passagem aqui na sequência, eu citei ela, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam esse mistério. E que não é mistério, mas só se conhece quando o Espírito de Deus faz assim, como que faz, sabe aquele insight? Agora eu estou entendendo. Eu ouvi o Evangelho desde os 8 anos de idade, eu ouvi o Evangelho. Aí com 22 anos, veio assim, peraí, é Jesus. É Jesus, não é porque tem muita cortina. Olha para mim, tem muita cortina, tem muita farsa, tem muita ilusão, tem muito escândalo, tem muito equívoco, tem muita distorção. Aí você diz: não, eu não quero o Evangelho, porque o Evangelho é para ser crente, porque o Evangelho é para ser católico, porque o Evangelho é para ser espírita kardecista, porque o Evangelho, eu não quero o Evangelho. Aí fez, é Jesus a questão. Essa coisa toda é coisa nossa. Jesus, se tivesse, se não, digamos, como vai ser a igreja futura? Mas, digamos, se ele intervisse de maneira tremenda, não seria dessa maneira. Mas ele é misterioso, eu não compreendo bem isso. Mas ele deixa livre e deixa usar o nome dele. Você compreende o que eu coloco? E tem muita gente usando o nome dele aí com distorções, com alejos estruturais, teológicos, filosóficos, etc.
Mas eu vi isso tudo e cortinas nebulosas, e eu não conseguia ver Jesus. Você consegue ver Jesus? Aí quando eu digo, é Jesus. Aí opa, é Jesus, a pessoa de Jesus. Aí eu aceitei Jesus. Eu não aceitei igreja. Aceitei Jesus. Eu só posso ser agradável a Deus. A primeira coisa que eu tenho que fazer é aceitar Jesus. Tenho aceitado Jesus. Ele pagou pelos meus pecados. Amém? Em Efésios 3, a partir do 14, ele ora de novo pela igreja. Antes, veja bem, antes, comentando rápido, antes dele falar sobre essa oração de iluminar o coração, sabedoria pelo Espírito, ele fala da graça do Senhor. Essa graça maravilhosa. Ele fala de uma ação soberana dele na eternidade que escolhe pessoas. Mas ele diz, só pode compreender no Espírito. E lá em Efésios 3, a partir do 14, ele diz assim: por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Ele volta a orar, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Qual o motivo da oração? Para que com as suas gloriosas riquezas ele nos fortaleça no íntimo. Tem uma tradução que é mais precisa, ela diz o homem interior. Que ele nos fortaleça no homem interior com o poder, com o seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite, diga Cristo habite, em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, compreender o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Fala, plenitude de Deus. A ação do Espírito Santo. Paulo diz, olha, pela graça sois salvos. Esse texto, Efésios, no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Ele diz, olha, que é uma ação soberana de Deus. Ele diz que a gente tem que se abster de falar de muitas coisas, mas as orações dele tem que se abster do mal, quem mentia não mente mais, quem se prostituir não se prostituir mais. Tem um momento que ele diz assim no capítulo 4, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Eu posso dizer outras coisas, não sei nada ao vinho, né? Não vos embriagueis com novela, onde há profanação. Eu estou dizendo que novela é pecado em si, que você está se alimentando de coisas bíblicas, que edificam de coisas mundanas. Não vos embriagueis com o futebol, fanatismo. Não vos embriagueis com o dinheiro, ou atrás do dinheiro, sabe? Aonde há a raiz de todos os males, segundo a palavra. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é? E ele diz, porque se você for cheio do Espírito Santo, você vai estar cheio da plenitude de Deus. E quem está cheio da plenitude, já ser pleno de Deus. E quem é pleno de Deus, ele é agradável a Deus. Quem quer ser agradável a Deus está encaixando aí na cabeça agora, né? Quem não quer ser, Deus pode convencer com essa palavra, porque a palavra não volta vazia, não é? Aleluia. E quem quer ser, sabe por quê? Porque tem algo em você que diz assim, é melhor estar em comunhão com Deus. Ele fala mais na frente, do que tudo que pedimos, infinitamente mais. É muito além. É muito além. Amém? Eu, inspirado em Paulo, você quer ser agradável a Deus, não seja o crente 6 horas por mim, não. Não. Mas ore por mim. Essa pessoa que pode cobrir você de oração. Principalmente um Paulo. Me cubra de oração, porque eu quero conhecer melhor a Deus. Alguém tem que interceder por você. Paulo intercedeu pela igreja. E eu acredito que a igreja de Corinto, de Éfeso, foi uma igreja maravilhosa. Eu acredito nisso. Essa carta é muito cheia da graça. Outra coisa para ser agradável a Deus: só com a ação soberana de Deus se agrada a Deus. Como assim? Se um exemplo bem absoluto: se Jesus não tivesse vindo, era impossível termos
é um dia agradável a Deus. Só Jesus nos leva a agradar a Deus. Amém? Quer agradar a Deus? Quem quer? Diga eu quero. Vamos nos resolver com o Espírito Santo. Vamos nos resolver com o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo, busca o Espírito Santo, clama pelo Espírito Santo, suplica o Espírito Santo, dá lugar ao Espírito Santo. Você viu que a gente falou isso, não se entende as coisas de Deus sem o Espírito Santo. Não se entende o mistério de Deus sem o Espírito Santo. Nós podemos sermos normais e as pessoas vão chamar a gente de fanático. E fanático é errado sim. Fanatismo é irracional. Fanatismo é alucinado. Fanatismo não reflete. As coisas de Deus é para reflexão. Parábolas é para reflexão. Jesus não trabalhava determinações impostas. Não eram ordens, já tem que fazer. Pouquíssimas vezes. Mas ele lançava a proposta. Me siga. Você não era obrigado a seguir. Ele disse assim: quer me seguir? Veja os riscos. Para construir uma casa você tem que avaliar os riscos. Para declarar guerra você tem que avaliar os riscos. Quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Veja Jesus deixava a gente. Não há fanatismo, não cabe fanatismo. Fanatismo não é de Deus. Né? Mas compromisso, empenho. Eu posso ser normal, só não pego. Mas eu não me conformo com o mundo. Eu não ando na roda dos esclarecedores. Não é próprio de mim. Porque eu tenho uma nova natureza. Eu escolhi assim. Porque eu tenho um Espírito Santo. Andar de acordo com a revelação que recebemos. Somos nova criatura, filhos de Deus. Andar em nova vida. Olha o ponto. Diga nova vida. Eu estava numa casa outro dia. E eles pediram para me orar. E eu fiquei sem saber o que orar, porque é bom ter um texto para servir como introdução. E me veio um texto que falava sobre roupa, sobre mudança de vestes. Aí eu lembrei duas coisas. A veste determina, não é determina, ela projeta, isso é o termo. Às vezes você está fantasiado, não é aquilo, mas ela projeta naturalmente o que você é. E às vezes você quer disfarçar. Né? As aparências enganam, mas vida e regra é comigo mesmo. Né? As vestes, ela mostra também novidade de vida. Se você começou a ganhar dinheiro, e o rapaz aqui começou a trabalhar numa loja aí, fez com a roupa mudada, ele começou a ganhar dinheiro, sinalizou mudança de vida, né? Status, coisas assim. Mas a simbologia das vestes, quando o próprio Paulo fala no livro de Efésios, é que ele fala assim: revesti-me da nova natureza e me desvencilhei da velha natureza. É como se está falando de roupa. Aí você chega para Jesus, deixa eu pontuar que eu não quero ficar só nisso, deixa eu colocar. Aí você chega para Jesus e os hábitos, que são as vestes, analógicas aqui, e os hábitos do passado permanecem. Como assim? As táticas para ganhar dinheiro, que não são saudáveis, permanecem. As táticas para os solteiros, para namorados, não permanecem. Permanecem ainda, que não são saudáveis. As práticas pecaminosas, você é genérico. Não estou falando diretamente para ninguém, às vezes tem que dizer, mas essa ressalva. As práticas do passado você quer conciliar com a permanência em Cristo. E essa palavra não é uma palavra para quem está querendo conhecer a Cristo. Então não cabe, está querendo. Não tem que exigir nada disso. Mas querer permanecer num ambiente como esse, com as mesmas práticas do passado, né? Hábitos. Aí na casa, eu disse, olha, eu quero, a palavra que nós estamos dando é o seguinte: parem de repetir o nível de educação que vocês tiveram, a abordagem que vocês receberam dos pais de vocês. Não cabe. É nova roupa, é nova história, é novidade de vida. E do relacionamento conjugal também é outra coisa. Os pais de vocês provavelmente não é parâmetro. Eu conheci os pais deles, não é parâmetro, não é referência. A Bíblia é referência. Andar em novidade de vida.
versículo 4, capítulo 4 de Efésios. Você está com Efésios, é fácil abrir a Bíblia. Capítulo 4, 17 ao 32. Não somos mais mundanos, novos hábitos, valores. Não somos e nem devemos estarmos entregues ao pecado. Somos ovelhas em Cristo. Nós não somos porcos. São comentários, irmãos, desculpe, eu não estou lendo o texto, são comentários relacionados a esse texto. Não somos mais mundanos. Nós temos novos hábitos, novos valores. E são melhores. Deixa eu dizer uma coisa para você, outra. Por falar nisso, novos hábitos. Eu troquei. E eu luto para continuar trocando, porque eu tenho alguma coisa que quer voltar. Mas eu prefiro não aplicar. Por quê? Porque eu sou interesseiro. Tem que ser negativo, né? Você vai entender. Eu sou interesseiro. Eu prefiro o melhor. Eu dizia assim, encharcado de álcool, encharcado de impureza na minha estrutura de alma. Chegou uma mulher para mim, cheia da graça do Espírito Santo, mas eu mudando, totalmente mudando, novo menino de 21 anos de idade, e ela chegou para mim e disse: você tem medo da verdade? Aí eu botei os olhos dela assim, como eu faço aqui assim, né? Disse: eu não tenho medo da verdade, não. Eu quero a verdade, e eu entendo que eu estou na verdade. Agora, se eu não estiver na verdade, eu quero a verdade. Se você estiver na verdade, eu quero ir do seu lado. Agora eu estou aqui porque eu entendo que é o melhor para mim. Ela disse que meus olhos brilharam. E ela comentou, né? Ele vai se converter a Jesus. E não vai demorar. Não tem medo também. E se eu estou hipoteticamente, eu não estou. Né? Mas se pode ser, eu não estou na verdade, eu tenho a verdade. E se a verdade for islamismo, eu vou para lá. Mas não é. Eu tenho convicção que eu conheço a verdade. Eu não tenho medo da verdade. Você tem medo da verdade? Eu quero a verdade. Porque é da minha estrutura que é a verdade. Eu não quero a ilusão. Você quer a ilusão? Não somos, você inspirado nos versículos 19 e 20 de Efésios 4. Não somos e nem devemos estarmos entregues ao pecado. Somos ovelhas. Nós somos ovelhas, não porcos. Eu quero agradar a Deus. Do 20 ao 24, um comentário sobre essa passagem. Você pode ler em casa. Nova vida, se você tem leitura dinâmica, pode ler agora e ouvir. Nova vida, novos valores, novas prioridades. Temos nova natureza. Devemos rejeitar a velha natureza. Modo de pensar de acordo com a Bíblia, com o Espírito Santo. Aí, porque a passagem ela fala de quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem se prostituía não se prostitui mais. Deixa eu fazer uma observação sobre isso. Quando Deus coloca, quem assistiu o filme aqui, vai falar de diabo. Tem umas cenas assim, né? Mas não é um filme, chega a ser um filme pornográfico, mas cenas pesadas de nudez, né? E até porque tem a proposta do diabo, que eu acho bem interessante. Mas ele coloca, se o diabo coloca com a argumentação, aquele ator, né, não deu. Ele é ativo, né? Ele é um ator fantástico. Aí ele é o diabo, ele diz assim: ó, Deus já sabe. Porque ele estabelece as coisas. Ele não fala que é do pecado, ele diz que estabelece as coisas, nos dá os desejos, nos dá os instintos, e ao mesmo tempo diz: é proibido. A história não é essa. A história é: o homem caiu, os instintos ficaram descontrolados, não era assim antes, por culpa do homem. Adão é culpado, viu? Eu quero ter uma conversa com Adão. Sim, Adão é culpado, sim. Por que você caiu? Eu quero ver o que ele vai dizer. Vocês vão pensar que eu vou passar, eu estou imaginando aqui, né? É pesado. Foi escolha de Adão. E a gente decaiu e passou a ser escravo do pecado. Como a gente falou no livro passado, quem peca é comprometido com o diabo. Quer queira, quer não. Quer ter consciência, quer não. Aí o que aconteceu? Nós caímos e sofremos as consequências disso. Não é a melhor proposta. A melhor proposta é domínio próprio. A melhor proposta é não ser escravo do pecado. A melhor proposta é ser fiel a Deus. Essa é a melhor proposta. Faz bem para a estrutura de alma, faz bem para o psicológico, faz bem para as finanças, faz bem para a saúde física, faz bem porque comunhão com Deus é vida. Eu sou interesseiro. O melhor é Jesus.
está do seu lado, dá uma cutucada nela e diz: essa palavra é para você. Aí do 25, capítulo 4, né, 25 e 26, aí fala de mentira, não é recurso de vida, a ira deve ser contida, dissipada o quanto antes. No versículo 27, não devemos dar lugar ao diabo. Se dermos lugar ao diabo, o que é que ele vai fazer? Vai tomar conta. Vai tomar conta. Vá no ocultismo, vá na macumba, vai fazer pacto com ele para você ver se ele não aceita o pacto com você. O texto no capítulo 5, ele fala sobre prostituição. Ele diz o seguinte: o problema é que na prostituição, o templo do Espírito que é você está em copulação, em cópula com aquele que é templo de demônios. E você abriu, não foi uma brecha, não, você abriu uma porta escancarada. Aí o Espírito de Deus, o que é que vai fazer? Não vai agir mais, porque o Espírito de Deus não coabita com o Espírito de mundo. É mais interessante servir ao Senhor. Eu quero ser agradável ao Senhor. Por isso que eu busco, às vezes com lágrima, fazer a vontade de Deus e não negocio com o inimigo. Não furte. Aí ele faz assim, são mandamentos, né? Amém? Vamos para o capítulo 5. Que a gente vai chegar no ponto. No capítulo 5. Ele começa com uma orientação: sejam imitadores. Ele diz: seja. Como é que outra palavra que eu estou solto aqui, assim, sem pretensão de pontuar, né? Outra palavra, melhor dizendo, a expressão é: outra dica para ser agradável a Deus: imite Deus. Como é que eu posso imitar Deus? Imite Jesus. Aí Paulo diz assim, com muita pretensão, e parece que os textos dele, ele fala com tanta autoridade que eu acho que ele deve buscar Paulo como imitador também. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vai dar autoridade. E eu já orei por esta igreja, que os mais íntimos, os mais próximos, sabem de alguns defeitos que eu tenho na área de liderança, por exemplo. Mas eu digo para essa igreja: você é meu imitador. Vem para saber. Senão eu estou desclassificado. Se eu estou desclassificado, Deus quebra minhas pernas, né? Essa expressão, né? Eu não tenho a possibilidade de estar aqui. Você pode dizer para o irmão lá, você presta atenção nas palavras da oração. Seja Deus imitador. A palavra imitar aqui, eu vou teologar agora um pouquinho, tá certo? Para dar uma de erudita aqui. A palavra é mimetizar. Ela é aquele que imita um padrão digno de ser copiado. Específico, né? Mimete significa, o sentido é aquele que imita um padrão digno de ser copiado. Quem você pode imitar? Imitar Jesus, que sacrificou e isso agradou a Deus. A palavra que agradou a Deus é tásia, que significa uma oferenda. Sacrificou uma oferenda, um sacrifício pedido por Deus. Refere-se a várias formas de sacrifício de sangue, todos à espera de seu cumprimento em seu protótipo Jesus Cristo. Em Hebreus 10, do 5 ao 12, fala sobre isso de maneira tremenda. Os sacrifícios eram incompletos, preste atenção nisso. Os sacrifícios de ovelha eram incompletos, e os sacerdotes tinham que ir frequentemente fazer sacrifícios. Mas Jesus fez o perfeito, nunca mais sacrifício de cruz. Quer agradar a Deus? Quem quer? Diga amém. Quer agradar a Deus de verdade? Diga: eu quero. Se sacrifique. Eu sou interesseiro. Eu sou interesseiro. Eu sou interesseiro. É para sacrificar porque tem vantagem? Só que com a mente carnal a gente não entende a vantagem. Isso é negócio de otário.
de mané. Como assim? Abandonar emprego, Deus chama alguns para abandonar emprego. Abandonar a empresa, ou dar 50% das entradas da empresa para a obra missionária, né? Abandonar o harém de mulheres e as farras, é negócio de mané. Mas quando o Espírito de Deus revela, aí você diz, eu pensava, fala com o Paulo, eu pensava que era ouro, mas eu vejo que é cocô. Mas o termo original lá que o Paulo fala é outro, é um popular. Né? Comparado ao que eu ganhei, ou comparado ao que eu vejo e quero. Aí eu olho para trás e digo, é cocô. Mas eu só vejo no Espírito. Eu sou um interesseiro. E no dia que eu enxerguei, eu disse, eu não quero mais nada, não, eu quero isso. Mas quantos anos depois? 89 para 2001. 12 anos depois, eu vim para Itaporanga. Porque eu sou interesseiro. Porque Deus mandou e obedecer a Deus é bom. E se Ele mandasse eu deixar a minha mulher, eu deixava também. Você está entendendo? Eu gosto dela, nós estamos juntos. Eu sou amigo, eu sou amigo dela, ela é fantástica. Mas se fosse eu acho que não era ele, não é você não. As coisas de Deus são melhores. Apóstolo Pedro perguntou, nós abandonamos tudo, como é que fica? Eu vi 100 vezes mais irmão, 100 vezes mais amigos, 100 vezes mais tudo, mas com tribulação. E depois a vida eterna. Mas com luta, o pessoal não quer luta. Mas eu sou interesseiro. Eu sei que a luta não se compara com a glória futura. E com os gozos também que a gente tem presente. Vale a pena. Aí a gente lembra daquela parábola que diz que o reino de Deus é como um comerciante de pérolas que viu a pérola. Aí olhou para a pérola, interesseiro como eu, disse, essa vale mais do que todas as outras. Foi lá, na estrutura dele, vendeu tudo o que tinha e bateu somente naquela pérola. Jesus é a pérola. Diga comigo, Jesus é a pérola. Diga de novo, Jesus é a pérola. Você está emocionado ainda, diga Jesus é a pérola, aleluia. Aleluia. Aí ele diz no versículo 17, como é que ele diz no versículo 17 do capítulo 5? Glória a Deus, é Paulo falando. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, não ser insensato. A palavra no grego é afron. Descreve alguém que não tem moderação verdadeira, porque não consegue entender as relações de causa e efeito, isto é, ignorância voluntária, na compreensão do que induz efeitos inevitáveis, consequências. Falta algo para agir com prudência. Não sejais insensatos. Está próxima aquela palavra. Não vos embriagueis com vinho, pois há contenda. Não seja insensato. Que insensatez é essa? Você não está entendendo, não? Está míope, é? Não está percebendo que a consequência vai ser terrível, não? Para com essa história. Não se arrisca. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Que a palavra de Deus é rica demais. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Para de ser insensato. Tu não está vendo que tu vai se acabar, não? Tu não está entendendo que isso é imprudência, não? Para onde é que prudência tem por mais assim? Não sabe o que é pecado? Não sabe o que é desobediência? Às vezes não é o pecado prático, mas é a desobediência. Deus não quer que você siga esse rumo. Você sente a angústia no coração, mas é conveniente. Para com essa história. Ele é insensato. Ele não mede as consequências. É alguém que não tem moderação verdadeira, porque não consegue entender as relações de causa e efeito. Aufere. É aferir. Eu creio que a palavra aferir, ela vem, que é uma comparação, né? Que você constata, você confirma. Está aferido. Quer agradar a Deus? Deixe de ser insensato. Amém?
Quer agradar a Deus? Renuncie, se sacrifique. Amém? Glória a Deus pela palavra dele. Que coisa gostosa. A palavra lava, gente. Eu estou sendo lavado pela palavra. Agora vamos para o versículo 9, né? 9 e 10. Éramos trevas, é assim que o texto diz ou não? Mas agora somos luz. Mas interessante, olhe para mim, é que podemos escolher sermos trevas, mesmo sendo luz, como Adão. Só que Adão tinha muito mais possibilidade de não escolher ser treva. Eu nem entendo como é que Adão escolheu ser treva. Acho que é porque ele não conhecia, né? Nós temos possibilidade de conhecer Jesus, toda a luz, glória a Deus, comprometido com a oração, comprometido com a causa do Espírito, né? Cheio do Espírito, ganhando vidas para Cristo, adorador do Senhor, somando com a minha comunidade cristã, que é a igreja local. Quando a gente chama comunidade cristã, é a igreja local. E glória a Deus, aí teve um abalo, teve uma decepção, e eu digo assim, eu não quero mais não. Eu escolhi não querer mais. Não posso. Quem está na escuridão, mesmo que ele escolher a luz, só vai ter luz se Deus resolver iluminar. Porque não tem força. É como um morto. Um morto pode ser ressuscitar? Pode? Tem que ter alguém que ressuscite. Mas você, mesmo estando na luz e vivo, pode escolher ser treva. Éramos trevas, mas agora somos luz. Mas podemos escolher sermos trevas. Escolher ser luz, tudo em parceria com Cristo, isto é, um crente, um ramo, vive em união com Cristo, a videira. Por definição, o fruto resulta de duas correntes de vida. O Senhor vivendo sua vida através da nossa para render o que é eterno. Fruto. O apóstolo Paulo faz uma analogia. Eu trouxe rapidamente essa palavra de Caína hoje. Ele diz o seguinte, que ele é a videira verdadeira e tem a videira brava. Tá? Aí ele pega um galho da videira brava e enxerta da videira verdadeira. E a seiva viva da videira verdadeira passa para aquele galho da videira brava. O que é que acontece? Ela passa a dar fruto bom. Porque ela está ligada a Jesus. Está entendendo que Jesus é a videira verdadeira? Está entendendo que quem aceita Jesus faz tanto com Jesus? Se engana nele, e a vida que está nele passa para a pessoa, e a pessoa passa a dar fruto bom. Está entendendo que é novo nascimento? Faz assim, ó. Aí o Espírito de Jesus passa a habitar na pessoa, e a pessoa abre os olhos, e ela enxerga a terra como a terra é, e não joga o maligno. E ela enxerga as pessoas que estão em trevas como elas são. Elas só dão frutos espinhentos terríveis, só falam, parece força a boca delas. Que só falam da terra, não tem experiência de vida eterna, dentre outras coisas. Éramos trevas, mas agora somos luz. Versículo de número 9. Aí ele diz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, deixa eu mexer com você. Agatossaime. Só tem 4 vezes no Novo Testamento essa palavra. E aparentemente é estritamente um termo bíblico, isto é, não parece aparecer em todos os gregos seculares. A bondade de Deus. Quer ser agradável a Deus? Seja bondoso. Quer ser agradável a Deus? Dê fruto. Só pode dar fruto se estiver ligado ao Senhor. E como é que a gente quer? Peraí, não dá. Pastor, me diz uma coisa. O que você quer? Diga aí o que você quer. Não dá para conciliar, não. Eu já disse no início que não dá para conciliar. Não dá. Deixa eu falar só para a gente aqui. Não me espalha não, isso é segredo. Das vezes que eu tentei conciliar, eu me dei mal.
Porque eu tenho um gosto doce de Jesus na minha vida. Aí vem a tentação. Eu gosto demais do gosto doce de Jesus na minha vida. Aí vem a tentação, aí eu fui para a tentação. Aí eu fico, eu gosto de Jesus de novo. Acabou-se. Ou é, ou não é. A boca que sai, melhor, né? A boca, depois eu falo da boca. A água, a fonte que dá água salgada, pode dar água doce? Pode? Boca que sai o que não presta, pode sair coisa boa, e daqui a pouco sai o que não presta, daqui a pouco sai coisa boa. Como é que funciona? São dois compartimentos, né? Bondade. Bondade. E o que? Justiça. Justiça. Justiça, aprovação divina. É o termo regulado do Novo Testamento usado para a justiça. Aprovação judicial de Deus. Refere-se ao que é julgado justo pelo Senhor. Após sua análise, o próprio Senhor analisa. Isto é, o que é aprovado a seus olhos. Eu vou ler o texto de novo. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça. Ou seja, está dando fruto, estou dando fruto. Passa pelo crivo de Deus? Não sei. Vamos ver se passa. Ele tem que ser aprovado por Deus. E verdade. Eu acho, olha, de vez em quando ir para o original, isso se chama exegese. É tremendo. Porque olha o sentido da verdade aqui. O sentido da verdade. A palavra verdade é aletheia. Verdadeiro, fato, realidade. Na cultura grega antiga era sinônimo de realidade, como o oposto da ilusão. Fato, é verdade. Estamos vivendo na verdade, é verdadeiro ou é farsa? Ou é ilusão? Frutos de justiça e verdade. Bondade. Aí vem finalmente o versículo 10. Aí fechou. Vamos para casa. Como é que diz o versículo 10? Provando sempre. Tem outra tradução? Tem outra tradução? Só tem essa? A gente vai fazer um resumo já já. Repetindo o texto. Provando sempre. A palavra provando, ela tem um sentido mais próximo de discernir. Dóquimos. Aprovado. Corretamente tentar, testar, mostrar algo é aceitável, real, aprovado. Colocar o teste para revelar o que é bom, genuíno. É feito para demonstrar o que é bom, isto é, passar no teste necessário. Não só ver o que é bom, mas ver o que é ruim. Provando sempre. Como é? Tem um casal lá que está encarando agora, eu estou avaliando ele. Eu dei licença para eles passarem 3 meses, de Minas Gerais, 3 meses dando estudo na terça-feira, mas eu vou estar ligado. Tem que tomar cuidado. Vamos ver se é aprovado. Para ser obreiro, para ser pastor, tem que ser aprovado. Provando sempre. O texto fala, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E a palavra agradável, que agradável é esse? É aceitável, bem agradável a Deus. Bem bom, agradar, adequadamente, ou seja, está adequado, totalmente aceitável por Deus. Como é que eu posso ser totalmente aceitável por Deus? Deixa eu dizer, que vi na minha memória aqui agora. Primeira coisa, o Espírito de Deus tem que agir na minha vida, porque negócio de Deus e compreender Deus só pelo Espírito Santo.
Então vamos nos resolver com o Espírito Santo, para iluminar. A gente viu a oração em capítulo 1, do 15 ao 22. Nós vimos a oração novamente, que ele fala que o Espírito de Deus deve fortalecer o nosso homem interior para a gente entender e ser cheio da plenitude de Deus. Amém? Nós precisamos consagrar-nos a abster do pecado. Nós precisamos, o que mais? Quem lembra? Vamos fechar, para a gente sair com pelo menos 20% aqui, né? Andar no Espírito, andar em nova vida, ser imitador de Cristo e se sacrificar. Que sacrifício? A carne não quer. Qual o sacrifício? Não vou dar lugar à carne, é sacrifício. A carne não quer Bíblia, a carne quer novela, não quer Bíblia, quer o filme do Dexter. Isso ali não quer mais assistir. Eu estou falando que ainda assiste essas coisas também, sabe? Mas quando a gente percebe que está sendo dado, está deixando, a gente procura lutar contra, né? Não só ali, nós dois. Não vamos assistir mais o Dexter, é um psicopata do bem. Já pensou no psicopata do bem? Ser imitador de Cristo e outra coisa, não ser insensato. Peraí, eu vou falar do insensato de novo. Peraí, tu vai fazer isso mesmo? Eu já vi falar que tu é imprudente, mas desse jeito não, né? Misericórdia. Isso é interesseiro, que ele está aqui, mas eu estou dizendo, seja interesseiro, queira o melhor. Deixa eu lançar uma proposta para você. Jesus é a melhor proposta. Por que está querendo considerar Jesus com outra coisa? Ou por que não está querendo Jesus ainda? É para ontem. Jesus é a melhor proposta, e é maravilhoso. Quer falar disso? Procura, fica aberto para que o Espírito de Deus fale com você. Faça como eu falei. Eu estava ressacado. Eu estava com um bafo de cachaça. Eu tinha tomado cachaça. Naquele dia eu coisa de cachaça. Tomei cachaça com força. Estava ressacado. Aí chegou ela para mim. Eu disse: eu não tenho medo da minha cachaça. Assim que o bafo, assim, faz chupar o limão. Eu não tenho medo da verdade. Eu quero a verdade. Eu não acho que é você está na verdade. Mas se você tiver a verdade, eu quero a verdade. Essa prova do Senhor. Deixa eu dizer para você que é crente, está acomodado aqui. Olha, crente, tem coisa muito melhor na frente. O que você está fazendo parado aí? Mergulho na beira da praia, tem que levar o salinho lá dentro. E o mar é azul, e a água é cristalina. Chega para cá, vamos juntos. Vamos ficar de pé para gente orar. Amém? Você vai ser agradável ao Senhor. Assim como Ele é agradável a gente. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. No nome de Jesus, feche seus olhos. No nome de Jesus. Se você foi tocado ou do todo, ou em aspectos por essa palavra, ore ao Senhor. O Senhor está aqui. Eu quero ser agradável a ti, Senhor. Você que está orando, continue orando. O Espírito de Deus está te direcionando. Você que não está querendo compromisso, só não converse. Não converse. Eu quero ser agradável a ti. E você pode lançar essa proposta. São propostas correlatas, paralelas. Senhor, eu não conheço a verdade. Eu quero a verdade. E se o Senhor é a verdade, se revela a mim. Senhor, eu não conheço a lei da areia. Eu quero conhecer o profundo do oceano do Espírito. Me ajude, diga isso para o Senhor. Porque eu quero ser agradável a Ti. Eu quero ser agradável a Ti. Agora, fale com Deus. Se tem um lugar que você tem facilidade para falar com Deus, é aqui. Eu quero ser agradável. Eu quero ser agradável. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor.
E o 11 diz: e não sejais cúmplices nas obras que frutificam das trevas, antes, porém, renovai-as. Amém? Amém? Receba a bênção apostólica, no amor de Deus, a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com a tua vida, agora, com a tua casa também, com a tua família, com a tua cidade, Itaporã, agora e para sempre. Amém. Cumprimento de bom lado, palavra boa, palavra de engano, palavra profética, versículo. Diga Deus abençoe, meu abraço.